Bom, oi gente, eu sou a Miojin-chan, como vocês preferirem, mas atualmente só Mio tá bom. Bom, espero que o áudio esteja bom. O que aconteceu realmente porque eu sumi? Sinceramente, eu não sei nem por onde começar, porque é tanta coisa. Se eu estiver ventando, gente, desculpa, é o ventilador porque tá muito quente. Bom, vou começar com por que recentemente, de uns dias pra cá, eu apaguei vários vídeos. Ou melhor dizendo, eu privei a maioria. Bom, sempre que eu vinha no perfil do meu canal, eu ficava muito triste, porque eu olhava, tipo, era um mundo que eu tinha construído completamente desabado. Desabado? Isso existe ou não existe? Tava completamente destruído. Cada tijolinho, tijolinho por tijolinho, vídeos por vídeos que eu criei, foram apagados. Com isso, a segunda temporada de Confesso Me Apaixonei, A Procura de Atlântica, e vários outros filmes maravilhosos, que só de pensar me dá vontade de chorar. Mas o que aconteceu para esses vídeos terem sido apagados? Bom, vou começar do início, que há muito tempo atrás eu já não tava bem. Tava postando vídeos sem parar, sem pausa. Eu tava fazendo 2 séries e fora os minifilmes de fora. E isso ocorreu muito tempo de mim. E eu queria postar tudo, eu queria entregar tudo pra vocês. Eu queria que vocês ficassem satisfeitos porque eu gostava dos comentários e tudo mais. Vou cortar porque tá acabando. Então, voltando. No final, eu acabei optando por traçar alguns artistas. E, gente, eu não me orgulho de nada disso. Mas eu sei desenhar, como vocês viram agora, com várias dessas edits passando. Mas eu não tinha tempo. E isso ocupava, tipo, 2, 3 horas. E com já uma base feita, né, entre aspas, de alguns artistas, eu optei por passar por cima, que daria bem menos tempo. Eu terminava em 30 a 50 minutos. Enfim, não me orgulho de nada disso. E recebi muitos comentários negativos, claro, com razão. Mas muitos deles falavam pra eu simplesmente arrancar minha cabeça fora. Entre aspas, tá, galera? Mas eram os comentários assim. Então, eu já não tava muito bem, já tinha dado uma sumida. Era a minha primeira sumida do canal. E eu fui voltando aos poucos. E nesse período que eu vim voltando, eu me relacionei com uma pessoa. Com um cara, óbvio. Não todos os homens, não querendo generalizar. Mas é sempre um homem. Enfim. Aos poucos, vou ter que cortar de novo. Pronto, agora vai. Acho que não vamos ter interrupções com vídeos acabando. Aos poucos eu fui vendo que ele era uma pessoa muito tóxica. Eu não tinha amigos. Foi um relacionamento de mais de um ano e eu não tinha amigos. Não podia chegar perto de nenhum menino. E com isso eu também não podia chegar perto das meninas, porque se eu fizesse amizade com meninas, elas poderiam ter algum menino do grupinho, então eu automaticamente estava perto de garoto, não podia. Se eu estava na rua e passava um cara na minha frente, eu estava traindo ele porque eu olhei pra esse homem. Então, eu andei de cabeça baixa. Anos depois que eu terminei esse relacionamento, eu voltei a conversar com um amigo meu de boa, porque eu sentia muita falta. Eu não conseguia olhar nos olhos dele simplesmente. Eu fiquei muito traumatizada. E eu via, óbvio, que isso era muito tóxico. Eu não via minhas amigas de anos. Inclusive, agora eu não tenho mais amizade com quase ninguém. Realmente por causa disso. E ele terminava várias vezes comigo e ele voltava e eu ficava quieta, aceitando tudo. Sinceramente, eu não sei por que eu aceitei. Eu me arrependo profundamente. E bom, depois de um tempo, eu percebi, depois de muito tempo, né, eu devia ter percebido antes, que aquilo não era certo e eu estava completamente cansada. Mas eu tinha confiado nele. Eu dei o acesso a ele do meu canal, por quê? Porque ele descobriu que eu tenho uma placa, né, em casa. Ele descobriu e ele ficava enchendo meu saco. Era dia e noite, toda hora pedindo pra ter acesso ao meu canal. Pra quê? Pra ele ficar monitorando os comentários, gente. Ele precisava ver os comentários pra ver se alguém tava dando em cima de mim. Que loucura! Então eu, por cansaço mesmo, eu dei o acesso. Puta que pariu, que garota burra. Então, quando eu resolvi terminar com ele, eu saí da casa dele porque eu ia passar o fim de semana lá. Graças a Deus, foi o último fim de semana. E ia pegar um ônibus, mas ele foi atrás de mim. Graças a Deus veio o ônibus e eu fui pra casa. E depois disso, eu contei pra minhas amigas. Porque aí eu saberia que eu não ia voltar, né? Depois de contar merda, eu não ia voltar. A história é tão grande que a gente vai ser interrompido de novo. Eu vou aumentar esse vídeo. Bom, continuando, onde que eu tava. Eu contei tudo pra minhas amigas. Definitivamente eu não ia voltar pra ele. E quando eu me deparei, ele apagou mais de 3 anos de canal, de todos os projetos que eu tinha feito. E naquela época, mesmo estando com ele, eu postava muito pouco, mas eu postava. E ele sabia que aquilo era importante pra mim. E ele disse que foi sem querer, que ele tava tentando sair do meu canal. Vocês acham que eu acreditei? Não acreditei. E porque eu falei pra ele que eu ia tirar o acesso dele, não precisava mexer em nada. Gente, ele mandou mensagem no Pix. Enfim, continuando. Depois disso, ele começou a me perseguir por dias a fio, indo atrás de mim na escola, e falando que a gente tava com o demônio no relacionamento, que era pra gente ir na igreja. O demônio, spoiler, era ele.
E bom, eu troquei de escola, eu preferi não ir, tipo assim, longe, tipo, procurar polícia nem nada. Troquei de escola e eu evito ir pelos caminhos que, tipo assim, eu encontraria ele. Eu não passo mais em certo bairro, não passo mais quando eu passo de ônibus em frente à casa dele, porque todo ônibus que eu pego pra ir pro trabalho, pra ir pro curso, pra ir pra escola, ele passa, tipo assim, perto da rua dele, então não tem como. É um ônibus que vai pro centro e eu evito olhar de tão traumatizada que eu sou. E deixa eu ver o que mais. Ah, ele não me perseguiu só na escola, ele me perseguiu também no caminho de casa uma certa vez. Eu tava voltando da caminhada com um amigo e simplesmente eu vi a bike dele deslizando e, tipo assim, ele ficava sem parar me seguindo, pedindo meu celular, me dá seu celular, me dá seu celular. E, tipo assim, foi que eu soube que, tipo assim, falei com meus irmãos deram uma ameaçada. E eu fiquei muito mal, porque, poxa vida, meu canal, perdi tudo. E fiquei muito tempo sem vir aqui, mas, cara, como desapegar de vocês, né? Por isso, eu já tô avisando, eu privei muitos comentários pra eu voltar com calma, porque sempre que eu vi aquilo ali, dava uma mágoa, porque tava tudo destruído, tudo bagunçado. Então, eu privei muitos vídeos que futuramente eu vou botar público de novo pra vocês. E alguns eu apaguei, porque não fazia mais sentido ter, por exemplo, de